Muchas gracias, misionero Miguel Bermúdez Marín. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Te siga. Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente, te usando em favor da Igreja do Senhor e te leve bem a esta viagem que tu vais realizar essa semana e leve grandes bênçãos e retorne com grandes bênçãos também. E que continue sendo de luz para todos os filhos de Deus em todos os lugares onde tu vais. E continue confirmando a todos os escolhidos de Deus, juntamente com seus ministros em todos os seus países, em todo este ensinamento que Deus está nos dando neste tempo, para que assim continuem sendo preparados para a sua adoção. No nome eterno do Filho de Davi, William, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu te coloco nas mãos do Deus Todo-Poderoso, para que a proteção do Altíssimo seja sobre ti e sobre todos os que vão te acompanhar, e que tu chegues muito bem. Que Deus te abençoe, irmão Miguel Bermudes Marim. A todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas, ou da internet, e os aqui presentes, hoje, domingo, 18 de dezembro deste ano de 2022, que Deus também abençoe grandemente e também nos fale aos nossos corações, a nossas almas, nesta ocasião. Hoje, nós lembramos o dia na qual nosso irmão Branham sofreu aquele acidente e nos esperava a igreja desse tempo que eles não esperavam, a igreja daquele tempo, que ele fosse partir dessa maneira, mas no próximo fim de semana partiu, pois, no dia 24, e teve 7 dias depois do acidente, depois 7 dias, depois de 7 dias partiu, depois do acidente. E quando ele esteve ali naquele acidente, que estava ali em cima, uns detalhes que o seu filho Billy Paul narra, diz que quando ele olhou pelo retrovisor e viu que aquele carro que tinha aquela luz apagada e parecia uma moto, porque de noite só era visto um farol, o outro estava apagado, estava queimada, tinha queimado, e aparecia metade do carro ali invadindo ali a contramão. Billy Paul esquivou, mas ele olhou pelo retrovisor e ele ouviu um ruído muito grande. Ele sabia que seu pai vinha atrás. Era impossível, porque o meu irmão Branham, ele dirigia muito, mas muito bem, mas tinha uma situação que estava acontecendo ali no carro. E uma dessas situações que ele se descuidou, aí ele bateu no outro carro. E quando ele volta e segue ali, ele diz que o pai dele estava em cima. Isso está na internet, o relato do Billy Paul. Estava o corpo com a metade em cima do para-brisa. E ele pensava que ele estava morto ali. E José, em uma ocasião que tinha parado antes disso em um determinado estabelecimento, ou seja, ele andava com seu papai, mas ele desceu, eles estiveram ali no estabelecimento, mas quando eles iam partir, seguir a viagem, ele quis ir com Billy. E ele narra também, Sara, que se o irmão Branham soubesse que ele teria corrido para o carro de Billy, ele não teria deixado, porque ele sempre andava com ele, mas pela situação que estava acontecendo, ele não se precaveu
E a única que ficou atrás, que sentou atrás, foi Sara. Eram os dois que vinham com o irmão Branham e sua esposa. Quando Billy desce do carro e vai para lá, Rose também vinha atrás. E tinham muitas pessoas ali que iam parando. E Billy Paul disse que quando ele viu seu pai assim estirado em cima do para-brisa, ele diz que ali ele não se movia nem nada, mas José, quando viu a cena toda, assim, gritou e ficou alvoroçado e falou e disse: meu pai. E ali o irmão Branham levanta a cabeça e diz: o que foi isso? E Billy Paul disse: é José. E aí ele disse: diga a José que tudo estará bem. Ou seja, algo está refletindo ali, porque lembrem que o filho do irmão Branham, José, é tipo da segunda vinda do Senhor. Está representando a segunda vinda do Senhor. E na segunda vinda do Senhor é que essa voz é a que vai dizer, como disse a Lázaro ali: vem para fora. Vai ser a voz do Senhor em sua segunda vinda que vai chamar aos mortos em Cristo. E nesses dias nós vamos ver o que Deus continue nos mostrando a respeito a esses sucessos da vida do irmão Branham. E no tempo de hoje, o mistério do reino milenial, ele leu ali Apocalipse capítulo 20, versículo 4, e vamos ler em Isaías capítulo 60, versículo 8. Capítulo 60, versículo 8 diz: quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão, virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os teus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, e nem de dia e nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas as riquezas das nações, e conduzidos com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o homeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. E escreve ali Apocalipse 1 e também Apocalipse 10, do 1 em diante. Também virão a ti inclinando-se os filhos dos que te oprimiram, prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam, e clamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião, do Santo de Israel. E escreve: Israel reinará sobre todas as nações. Podem se sentar, por favor. Nos diz nesse livro, Por Amor aos Escolhidos, na página 89, isso foi em 2018, em março, 11 de março de 2018, o irmão William aqui está nos trazendo esta introdução a um tema semelhante ao que nós temos hoje,
E o tema, a introdução ao milênio, e o nosso irmão William diz, como na metade do tempo, quando ele voltou de 2017, a junho, foi mais ou menos quase um ano depois, 2018, ali ele nos fala algo importante, diz: quero ler umas escrituras importantes que estarão se cumprindo neste reino milenial, do qual a Escritura nos fala. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 ao 6 diz assim: E vi tronos e se sentaram sobre eles os que receberam faculdade de julgar, e vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, os que não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e que não receberam a marca nas suas testas nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Isso está na página 89 do livro Por Amor aos Escolhidos. 89 abaixo e a 90 continua. Mas os outros mortos não voltaram a viver até que se cumprissem 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre estes, senão que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Esse é o reino milenial do Messias Príncipe, que será estabelecido nesse planeta Terra. E no livro de citações, na página 123, no parágrafo 1099, diz: Ele era Elohim, o Eterno, mas nele havia pensamentos. Ele queria ser matéria, ele queria se fazer material. E escreve: Elohim queria se fazer carne. E o que ele fez? Então, ele falou uma palavra. E escreve também: ele tem. Escreve: a pessoa tem que fazer algo para simbolizar. Então ele falou a palavra e a palavra foi materializada. Isso é a pintura toda de Gênesis a Apocalipse. Não é nada errado. É Elohim materializado, para que ele pudesse ser tocado, sentido. E no milênio, ali está Elohim sentado no trono. Isso é correto, com todos os seus súditos ao entorno dele, os que ele predestinou antes da fundação do mundo, como um homem construindo acampamentos e fazendo acampamentos. Cada campana tem que soar diferentemente da outra, os mesmos materiais, mas tanto ferro, tanto latão para fazer o retumbo. Essa é a maneira que Deus fez. Essa é a maneira que Deus fez. Ele gerou este a esse, ele gerou este a esse, a este a esse, e este a esse, até que ele obteve exatamente o que ele queria. E ele escreve as campanas e sua fabricação. Então ele disse, quando ele disse, ele falou a palavra, e a palavra foi materializada, ele escreve: a palavra falada foi materializada. E a campainha: estará Elohim materializado no milênio. E no final ali ele desenha uma estrela de Davi, onde diz que ele obteve exatamente o que ele queria, e ali desenha uma estrela de Davi. O nosso irmão William continua dizendo aqui, vejam, em São Mateus capítulo 20, versículo 20 em diante, nos fala desse reino, quando os filhos de Zebedeu
Jacó, que é Santiago, e João, o discípulo amado, foram com sua mãe aos pés de Jesus para lhe fazer um pedido. Era um pedido muito importante para Jesus Cristo conceder a eles. Vejamos no capítulo 20, versículo 20 em diante de São Mateus. Então ele se aproximou da mãe dos filhos de Zebedeu, aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, se prostrando diante dele e pedindo-lhe algo. E ele disse: o que tu queres? Ela disse: ordena que em teu reino se sentem esses meus dois filhos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis beber da taça que eu beberei e ser batizados com o batismo que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. E ele disse: na verdade, do meu copo bebereis, da minha taça, e com o batismo na qual eu sou batizado, com que eu sou batizado, sereis batizados. Mas o sentar à minha direita e à minha esquerda não compete a mim dá-lo, senão aqueles para quem está preparado por meu Pai. Quando os 10 ouviram isso, se zangaram com aqueles 2 irmãos. O irmão William disse: aqui a mãe de Tiago e João queriam eles 3 ter uma posição no reino de Cristo, a qual vai ser dada ao vencedor, de Apocalipse capítulo 3, versículo 20 ao 21, e diz aqui: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesta passagem apocalíptica que nós lemos, o Senhor Jesus Cristo dá a conhecer que a posição de se sentar com Cristo em seu trono já está predestinada por Deus para o vencedor, que vai aparecer na terra no tempo final e que vai ser o mensageiro da era de pedra angular. Este será o que lhe dará que herdará esta bênção que Tiago e João queriam, o discípulo amado. Tudo está planejado por Deus no reino de Deus. Portanto, este também vai ser o que vai receber a bênção de Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, lhe darei que coma do maná escondido, lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Ou seja, aqui está prometido um nome novo na pedrinha, que o vencedor do tempo final vai receber. E também no mesmo capítulo 2, versículo 26 em diante diz: ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrantados como o vaso do oleiro, como eu também recebi do meu Pai, e lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é a segunda vinda do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, isso é uma bênção para o vencedor também. E que neste tempo final será cumprida esta promessa. Tudo isso terá o seu cumprimento na era de pedra angular. E, consequentemente, no mensageiro da era de pedra angular. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 11 ao 13, também diz: eis que cedo venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dali jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sobre o vencedor, temos a promessa de que Deus vai escrever o nome da cidade do nosso Deus, o nome novo, o nome da Nova Jerusalém, e também vai escrever sobre ele o seu novo nome. É uma promessa divina.
Portanto, essa promessa vai ser cumprida na era da pedra angular, para o reino milenial ser estabelecido nessa terra, terá uma nova ordem aqui na terra. Na mensagem, porque a pequena Belém nos diz na página 40 dessa mensagem, diz: Senhor, deixa que os homens e mulheres vejam nesta manhã o que é a vinda do Rei. E escreve: a vinda do Rei. Ó Deus, a vinda do grande Rei Jesus. E Deus, desejamos que cada um daqueles homens que desembainharam a sua espada e lutaram por Davi, quando ele era um fugitivo, pois quando ele veio ao poder, ele os fez governadores sobre cidades. Cada um deles tinha cidades. E tu prometeste, Jesus, na Bíblia, que teríamos cidades, ó Deus. Como os gentios foram herdeiros pelos gentios, para que pudéssemos participar de sua santidade e de sua justiça. Deixa-nos, Senhor, que hoje, como homens e guerreiros, colher esta palavra, tomar esta palavra, sabendo que aqueles que param com Ele, juntamente com Ele nesta hora, serão governadores sobre cidades. Não que nós queremos ser governadores, porque nós queremos ser Teus servos. Senhor Deus, temos a visão desta pequena minoria, este pequeno grupo. Isso que chamam de fanatismo, Paulo disse em seu dia, na maneira que eles chamam de heresia, loucura, aí é onde eu quero lutar. Senhor, a Tua palavra é a verdade, e Tu és a palavra, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Ó Deus, nos unja com a Tua palavra e traz a cumprimento a Tua palavra prometida para esse dia. E ele escreve aí: os valentes são governadores de cidades gentias. E no livro de citações, na página 52, no parágrafo 448, diz: bom, o inglês quer pensar na Grã-Bretanha. Você sabe. Com certeza, o idioma vai ser o inglês no milênio. Bom, nós dizemos, eles estão certos de falar inglês no milênio, mas eu digo a vocês, vocês vão ser surpreendidos. Ali vai ser uma língua celestial que você nunca ouviu antes. Eles vão falar esta língua. E ele escreve no milênio, uma linguagem celestial se falará. Vejam a ordem, essa nova ordem que será estabelecida na terra. Continua dizendo o nosso irmão William: os discípulos do Senhor Jesus Cristo sempre queriam saber quando viria o reino de Deus para ser estabelecido na terra. No Monte da Transfiguração foi mostrado a ordem da vinda do reino de Deus, onde apareceram com Jesus glorificado. Apareceram ali o profeta Elias e o profeta Moisés. Esta é a ordem para a segunda vinda de Cristo. Portanto, vigiemos nesse tempo, estaremos atentos, entendamos que estamos vivendo na era de pedra angular para a introdução ao reino milenial. E na mensagem,
las explosiones del séptimo as sello, explosões do sétimo selo, predicado el 6 de marzo pregado de 6 de março de 1998, em Milipillas, Chile, diz: y cuando todo haya e quando terminado, tudo tenha terminado, o se haya llevado a ou cabo seja, tenha todo el realizado programa del todo o séptimo programa do sello, sétimo selo, será el fin vai para las ser o copas fim para as taças, as trombetas y la entrada al e a milenio. entrada ao milênio. O sea que el milenio, Ou seja, que o milênio, o sea que el séptimo ou seja, sello que o sétimo de selo, ustedes se mete vejam, hasta el milenio. se introduz até o milênio, e o sétimo En el selo, milenio, pues, estará pois, reinando. estará reinando no milênio. Miren en el libro de los sellos, Veja no livro dos selos, en la página 300, na página 365, 364, 364 abaixo diz: debemos recordar devemos lembrar que este séptimo que sello este sétimo selo es el fin del é o tiempo fim do de todas las tempo de cosas. todas as coisas, Y escribe el séptimo e sello, escreve o es sétimo el fin selo, del tiempo. é o fim do tempo. Correcto. Correto. Las cosas As escritas coisas en el libro de la escritas no redención, livro da redenção, sellado desde antes selado desde antes da fundação do mundo com 7 selos, todo termina. tudo termina. Es el fin É o fim de este mundo agitado. deste mundo agitado, Y escribe los e sistemas, escreve os sistemas cosmo, el fin de la naturaleza agitada. o fim da natureza agitada, e é o fim de tudo. En eso también encontramos el fin de las Nisso também trompetas, encontramos que é o fim das trombetas, das taças, da y terra, aún es el fin del tiempo. e ainda é o fim do tempo. O tempo termina. Nos lo dice la Biblia, Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse 10, do 1 ao 7, donde el ángel dijo, onde o anjo disse: o tempo não será mais. y eso será E isso será no dia, e escreve o oitavo dia, quando este grande evento acontece. allí todo termina. Ali tudo termina. Al final, No final, ella es que escribe, aí ele escreve tempo restante. al final de No este final séptimo deste sétimo selo, sello, y escribe Moisés y e escreve Moisés e es el Elias, fin, é o fim da era da igreja, es el fin del é o séptimo fim do sétimo selo, sello, es el fin de las trompetas, é o fim das trombetas, es el fin de las copas, é o fim das taças, y aún es el fin e ainda de la entrada al milenio. é o fim da entrada ao milênio. Todo eso es contenido en el Tudo séptimo isso é sello. contido no sétimo selo. Y escribe E escreve al final no final de la media hora de silencio. da meia hora Al de final silêncio, del no final do séptimo sétimo sello, selo, é o fim de tudo. al final de esa media hora de silencio, No final dessa meia hora de silêncio, o qual está ocurriendo está acontecendo nesses momentos, es como disparar un é cohete como al aire. disparar um foguete ao ar. Y luego mucho más alto Esse hace fogo de otra artifício explosión. faz uma explosão aqui perto, e logo mais alto faz outra explosão, e dali sai 5 estrelas. Hace una Uma explosión, dessas 5 faz a explosão, e dali saem outras 5 estrelas. y una de esas estrellas E uma explota, dessas estrelas explode, e dali saem outras 5 estrelas, e depois desaparece gradativamente. Assim é o sétimo selo. Ali termina o tempo para o mundo, es el fin del tiempo. é o fim do tempo para isso e para aquilo, e todas as coisas, tudo termina com o sétimo selo. Ahora, ¿cómo lo Agora, va a hacer Dios? como Deus vai Eso fazer? es lo que no sabemos. Isso é o que não sabemos. No lo sabemos. Não sabemos. Eso será el tiempo Nisso para será o todas las tempo cosas. para todas as coisas e a entrada ao milênio. Y escribe, E escreve introdução, o sea, la introducción, ou seja, a introdução ao milênio. la cita A citação en el libro de citas no livro de citas de esta página de los sellos. desta página dos selos, La leímos, nós a lemos e ali podem ver lo que él escribió, o que ele escreveu todo eso de las explosiones. disso tudo, dessas explosões. Dice, Diz, sigue diciendo, continua dizendo, ahora, noten en la apertura agora de este percebam a abertura deste selo foi tão tremenda que até os céus mesmos foram silenciados por este evento pelo tempo de meia hora. ahora Agora tremendo, é tremendo. es, O que é? no hubo nada que se Não moviera teve por ese nada tiempo. que se movesse por esse tempo. Media hora puede Uma meia hora que no sea mucho tiempo, é possível que não seja muito tempo se você está se divertindo, suspenso entre
Mas estando ali entre a vida e a morte, pode ser um milênio. Isso foi tão grande que nem Jesus mesmo falou dele. E nem nenhum dos demais também. Nenhum dos das 7 eras, incluindo os apóstolos, e tampouco o nosso amado irmão William Souto Santiago tampouco falou abertamente. Ninguém falou nada do que estaria acontecendo durante este tempo, da meia hora de silêncio. E quando isso aconteceu, na página 80, ali nos diz quando isso aconteceu. Página 80, e então, na metade do primeiro parágrafo, e então saiu o Cordeiro em seus dias de e os seus dias de intercessão haviam cessado, os dias de mediação. E então é quando esse anjo aparecerá. Espere até que cheguemos aos céus, aos selos mesmos, e ele dirá: o tempo não será mais. E então entra a meia hora de silêncio. E observe bem as coisas que acontecerão durante essa meia hora do 7º selo, se Deus quiser. Ou seja, que algo tem que estar acontecendo na Terra. Agora é tão tremendo que não houve nada que se movesse por esse tempo. Um pouquinho mais antes, onde nós paramos, e nenhum dos demais também. João não podia escrever nada, não. Foi proibido a ele escrever a respeito disso. Ele disse apenas que havia esse silêncio. Os 24 anciãos, diante do trono, tocando as suas harpas, eles pararam de tocar. Os anjos pararam de cantar. Pense, os querubins e os serafins, que Isaías viu ali no templo com os seus 3 pares de asas, tinham 2 sobre o rosto, 2 sobre os pés, e com 2 voavam. Dia e noite estavam diante de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. E quando entrava ao templo, viu que tremia as colunas do templo com a presença desses anjos. E agora estes serafins se calaram. Os anjos pararam de cantar. Não tinha nenhum louvor e nenhuma adoração em torno do altar. Não tinha nada. Tinha um silêncio como de morte, pelo tempo de meia hora. Todas as hostes celestiais estavam em silêncio por essa meia hora. Quando foi aberto esse mistério do 7º selo no livro da redenção. Pense nisso. Mas sim, está aberto, porque o Cordeiro abriu. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não sabiam? Mas de repente, aí estava, e eles pararam de fazer tudo. Porque, o que é? E ele escreve temor reverencial. E escreve também silêncio por meia hora. Vejam no céu o que todos foram cheios ali desse temor reverencial. Se teve esse temor reverencial no céu, quanto mais aqui na terra, temos que ter esse temor reverencial. Ou seja, nosso irmão William continua dizendo aqui, ou seja, que do 7º selo dependem todas as coisas. No 7º selo vem tudo o que Deus prometeu realizar neste tempo final. Aí está o milênio. Aí está a trombeta final. Aí está a grande voz de trombeta. Aí está o recolhimento dos eleitos entre os gentios e do povo hebreu. Aí está Moisés.
Aí estão as duas oliveiras, aí está o ministério de Jesus. Tudo está no sétimo selo. Tudo isso é contido no sétimo selo. Veja no livro de Citações, página 63, no parágrafo 555 diz: a minha missão, eu creio que Deus me chamou para reticências. Eu creio que dizer algumas coisas pessoais hoje em dia, eu preciso dizer algumas coisas pessoais hoje em dia, porque isso é o que disse que faria. Vem e dizer ao mundo, a minha missão, eu creio na terra, é que é precursar a palavra vindoura, e escreve verbo. Bem, a palavra vindoura, que é Cristo, e Cristo, nele tem o milênio. Nele, ou seja, no sétimo selo, porque o sétimo selo contém isso tudo. E tem toda coisa ali diretamente, porque Ele é a palavra. E ele escreve, a missão do quarto Elias é precursar a palavra. A palavra Cristo tem o milênio vindo. Continua dizendo aqui o nosso irmão William, é por isso que o sétimo selo, o anjo que desce do céu, o anjo forte, levanta a sua mão ao céu e diz que o tempo terminou, porque aí, no sétimo selo, está o fim do mundo, o fim das trombetas, o fim das taças, o fim do tempo e a entrada ao milênio. Tudo está aí, no sétimo selo. Nesse mesmo livro que nós lemos, Porque a Pequena Belém, na página 24, diz, em certa maneira, és o mesmo. Agora, isso não é estar vivendo em Belém. Não. Isso é tomando de uma cisterna estancada. Ali atrás, um velho e contaminado pão que caiu vários anos atrás, que foi o que fulano de tal disse a respeito disso, talvez estava correto nos seus dias. Esse é outro dia. Este é o dia do Senhor. E desenha uma pedrinha angular e escreve, este é o dia do Senhor. E no livro de Citações também nos fala da página 42, parágrafo 340 diz, Deus o transmitiu a ele. Eu não creio que foi tomado como Paulo, agora o terceiro céu, e viu coisas. Agora João foi transmitido da ilha de Pátimos em espírito ao dia do Senhor. Esse é o dia do homem. O homem está lutando, mas o dia do Senhor vai vir quando esses reinos virão a ser os reinos do Senhor e do seu Cristo. E haverá um grande milênio, o dia do Senhor, o dia da sua vinda, o seu juízo. Este vai ser o dia do Senhor. Este é o dia do homem. É a razão que o golpeiam em torno de você e batem e fazem o que querem com você. Agora chamam você de fanático e santos roladores, mas vai vir o tempo, vem, que eles não vão fazer isso. Eles vão gritar e chorarão e se prostrarão aos seus pés. E escreve Apocalipse, e aí desenha uma estrela de Davi, e escreve Apocalipse 11, do 15 ao 18,
6 do 12 ao 17 y e 19 do 11 ao 26. E escreve também: se prostrarão aos seus pés o grande milênio. E também escreve o dia do Senhor, o dia de sua vinda. 2 pontos. A dispensação do reino. Na mensagem, a sepultura, nos diz o nosso irmão Branham, um pequeno conto, página 29 e 30, um pequeno conto vem na minha mente. Há algum tempo, uma criança estava sentado numa esquina. Uma pistola havia disparado um tiro e os cavalos tinham se assustado e correram já para cair de um penhasco, de uma rocha, mas um jovem vaqueiro correu e parou os cavalos antes que eles caíssem ali da rocha, do penhasco, porque havia um pequeno bebê ali dentro e ele salvou a vida deste pequenino. Anos depois, parado ali na corte, em um tribunal, esta mesma criança cometeu um crime. Ele pegou a estrada errada, e o veredito foi que ele era culpado. Depois se levantou o juiz e disse: eu te sentencio à forca. Será pendurado até que a tua vida mortal não seja mais. E esse jovem disse: juiz, ele rompeu a ordem da corte, ele pulou a areia e caiu nos pés do juiz pedindo misericórdia. Ele pulou ali o cercado e ele disse: rapaz, olha o meu rosto, não me conheces? Ele disse: não, filho, eu não te conheço. E ele disse: tu te lembras da vida desta pequena criança que tu salvaste há alguns anos por causa de alguns cavalos assustados? E ele disse: sim, eu lembro. E ele disse: eu sou essa criança. E ele disse: juiz, tu me salvaste ali então, me salva agora também. E ele desenha uma estrela de Davi. E ele olhou para baixo e disse o juiz: meu filho, eu fui ali então teu salvador, mas hoje eu sou teu juiz. Ontem ele foi teu salvador, amanhã ele vai ser o teu juiz. E ele escreve: dispensação da graça, salvador, dispensação do reino, juiz. E vejam na mensagem conflito entre Deus e Satanás. Disse: cada um, página 25. Na página 24, vejam ali, diz: assim que Satanás começou o seu ataque sobre o grupo de Noé, como o fez no Éden, e cada um teve que escolher pela fé. Não é algo que você comprou, mas é pela fé. E a única forma que você pode crer em uma mentira denominacional pela fé é primeiro recusar a palavra de Deus. Você está pensando sobre a salvação? É essa. E a única forma que você pode descrer nela é colocar a sua fé em uma falsa mentira do diabo mediante o raciocínio humano, em lugar de crer na palavra de Deus, que diz que a pessoa tem que ser nascida de novo.
E ali na página 25 diz um pouco mais antes, cada uno cada um tuvo que escoger. teve que escolher pela fé. Você tem que fazê-lo. Hoy, Hoje, creer la mentira tem que crer na mentira do diabo ou crer na palavra de Deus. o la otra. É uma ou outra. Ahora nos damos cuenta, Agora nós percebemos, consideremos a Noé apenas por um momento, antes que saímos daqui. de imaginar que Noé tuvo Podem imaginar que Noé teve que passar por várias coisas? que él salía. Imagino que ele saía na rua dizendo, vem o juízo. Mire ellos, Vejam eles, ¿cómo sabe usted como você sabe, clase de juicio? que tipo de juízo? Dios está por sacudir Deus está por sacudir esta nação pecaminosa? Os filhos de Deus casaram com as filhas de Caim e ali estão. Miren, Vejam, ustedes han llegado. o que vocês chegaram, se afastaram de Deus. Ustedes tienen sus grandes Vocês têm os seus grandes sistemas religiosos, têm todas essas coisas, mas contudo, a sacudir. Deus vai sacudir a terra. Y ella le escribe, E ali ele escreve Hebreus 12, 18 ao 39, dijeron, e disseram, pobre velho, está un poco está um pouco, solo. deixa ele sozinho, Él tenía mas ele tinha o assim diz o Senhor. Ele podia comprovar o que ele estava dizendo, mas eles não creram nisso, vem? la palabra. Ele tinha a palavra do Senhor. Ahora, quizás ellos se Agora talvez eles riram y se divirtieron. e se divertiram dia após dia. Possivelmente os rapazes riram dele com gargalhadas. Lembrem que Moisés Fue un profeta foi um profeta, sensacional. foi um profeta dispensacional e nessa encruzilhada que houve ali. Pero Noé Mas Noé siguió adelante predicando seguiu em frente, pregando de toda forma. y toda su familia. E toda a sua família e todos os convertidos continuaram crendo de todo modo. Todos los seguidores Todos os seguidores de Noé creyeron a Noé. creram em Noé. Eso es correcto. E isso é correto. Tuvieron que Eles tiveram que escolher entre crer no que o mundo disse ou crer este poderoso no que este poderoso profeta ungido disse. escribe creer. E escreve crer. Así que él, Assim que ele disse, ahora fíjese bien, agora observe bem, igreja, Enoch Enoque va a irse uno de estos días. vai partir um desses dias e quando ele o faça, ou seja, quando Enoque se for, Que entremos, vale mais que entremos. va a desaparecer. E Enoque vai desaparecer, vai ser arrebatado, assim que vale mais que entremos. Así que ellos lo Assim que eles o vigiaram muito próximo à medida que os dias transcorreram. Depois de um tempo, Deus disse, con toda su gritería, basta com todas essas gritarias, basta. sus insultos. Com todos esses insultos, Traer la lluvia. eu vou trazer a chuva. Y hoy es la lluvia de ese fuego atómico. E hoje é a chuva desse fogo atômico. Ahora los animales. Introduza, coloquem agora os animais, vá lá e grite, aleluia, umas 5 vezes. Y las aves vendrán. E as aves vão vir voando. Todos los leones. Todos os leões e todos os outros vão vir, de 2 em 2. Gritem. Recuerdan la Lembra ocasión a ocasião de los muros de Jericó. dos muros de Jericó? A última volta, Pero era silencio. Y primeiro era o silêncio e depois gritaram. los muros E os muros fueron tumbados. foram tombados, Y él vieram abaixo. E ali ele escreve meia hora de silêncio. gloria a Dios. Glória a Deus, Como 4 o 5 como 4 ou 5 vezes, e então começaram a vir. Agora, Noé se preparou e todos os animais entraram. E depois Noé mesmo entrou. luego que entró, E depois que entrou, me imagino que la última eu imagino que a última coisa que disse, estando parado na porta, foi: es así dice, así ha dicho el Señor. assim diz o Senhor, Es el último llamado. é o último chamado. Allí es donde estamos. Ali é onde estamos parados hoje, irmãos, Puerta del arca. na porta da arca. Esto es esa puerta. Cristo é essa porta. Se vocês querem tomar isso literalmente e querem estudar um pouquinho mais, Apocalipse, entre a era de Filadélfia e Laodiceia, pois ele disse: Puesto delante de vosotros. coloquei diante de vocês uma porta aberta. E ele escreve a porta. También ahí Apocalipsis. E aí em Apocalipse 4:1, Apocalipsis 2. Y Apocalipse 2 e também Apocalipse 4:1, pois ele disse: puesto delante de vosotros. coloquei diante de vós uma porta aberta Ustedes, e vocês a rejeitaram. Vem, esa es la hora essa é a hora em que estamos vivendo, pouco antes da destruição. puerta abierta. Uma porta aberta, mas eles Hicieron caso.
não fizeram caso. ellos lo echaron. Agora eles o expulsaram. Ahora él se paró en la puerta. Agora ele parou na porta e proclamou: Ahora está a la mano. a hora está ao alcance, onde a palavra de Deus que eu falei a vocês vai vir a cumprimento. Isso é correto. Entró dentro Ele entrou dentro da arca, y cuando entró al arca, e quando entrou a arca, sabem o que? Deus cerró la puerta. fechou a porta. Oh, hermano, Ó irmãos, nadie tuvo que cerrar. ninguém teve que trancá-la. Deus a trancou. Eso es todo. Isso é tudo. Se perdió la última oportunidad. Se perdeu a última oportunidade para se salvar. Eu imagino que os rapazes a rodearam braço a braço, Un arca como de 500, mais uma arca como de 500 jardas e as pessoas 450. 457,2 metros, diz aí o editor. E as pessoas, anciãos, caminharam em torno e disseram: bom, Ese viejo va a asfixiar. esse velho vai se fixar aí dentro, vai se trancar aí dentro. Assim que continuaram zombando, De igual manera, mofando, da mesma forma zombando dele, que nunca falta lo porque nunca faltam os zombadores. E vocês sabem, cada pessoa, agora ouçam, posiblemente esto les possivelmente isso ajude vocês. detenidamente. Ouçam, parem e ouçam. A la palabra, Quando a pessoa pega a palavra de Deus e segue a palavra de Deus, muchas ocasiones, tem muitas ocasiões después que em que depois que a pessoa fez tudo o que pode fazer, a sua fé é colocada à prova. nadie aquí Não tem nada aqui mais do que os de casa. parado ahora mismo, Eu mesmo estou parado agora mesmo neste lugar precisamente. Isso é correto. yo no sé qué hacer. Eu não sei o que fazer. O avivamento terminou. E ele desenha Séptima edad, ali a sétima era, onde ele faz o desenho da pedra angular e as eras. y de ahí hace una. E daí faz uma seta rumo à sétima era. Yo no sé en dónde Vê, eu não sei onde está o próximo chamado e ele faz uma seta rumo à pedra angular. Eu estou apenas aqui olhando, nerviosamente, nervoso, preguntándome me qué es lo que perguntando o que é que eu sigo. no entró, Noé entrou, él siguió la voluntad de ele seguiu a vontade de Deus, Deus fechou a porta depois que ele entrou. Contudo, no llovió por 7. não choveu por mais 7 dias. Me pregunto qué fue E eu me pergunto o que Noé pensou. el tiempo que O tempo todo que ele esteve ali dentro. allí estaba Ali estava Noé na arca com a porta fechada. E ele pensou: cualquier momento. a qualquer momento, filhos, vão ouvi-la. Vamos a cerrar la puerta. Vamos fechar a porta, a tampa lá de cima. Ellos estaban E eles estavam no piso superior, vocês sabem. Os animais estavam na parte de baixo, as aves na parte que segue e eles na parte de cima. ese sol o en la mañana Este sol, amanhã vai ter algo naquela direção. oscurecimiento, Ou um escurecimento e vai vir a chuva. pero sin embargo, Mas, contudo, la siguiente mañana na próxima manhã saiu o sol. algunos Talvez alguns que tinham crido ali pela metade, mais ou menos, em Noé, possivelmente, foram lá e rodearam a arca e disseram: ¿saben qué? sabe de uma coisa? Puede ser que ese viejo É possível la razón. que esse velho tivesse razão. Que nos quedemos por É melhor que a gente fique por aqui. bueno es cuando ellos Bom, supuestamente é quando eles supostamente viram o erro. miren el libro de los sellos, Vejam no livro dos selos. Vamos parar um momentinho ali. la página 40, Na página 42. página 42 de los sellos. Na página 42 dos selos, acima diz: Ahora concluyendo, agora concluindo, déjeme decir esto. deixe-me dizer isso. Al rechazar el sencillo mensaje, Ao rejeitar a simples mensagem de Deus e a sua maneira tão simples, é escolher a destruição eternamente. ahora eso es cuando Agora, isso é quando nós falamos das coisas simples y la gente piensa, e as pessoas pensam que pode zombar, darle puntapiés, dar pontapés e fazer o que quiser com a mensagem. pero eso es Mas isso é separação eterna com Deus. aquellos que murieron Aqueles que morreram no dia de Noé no pusieron
e não deram atenção à sua mensagem, morreram, pereceram. Depois, Jesus foi pregar a eles nas cadeias de trevas, nas correntes de trevas, na sua morte, antes dele ressuscitar. Ele foi ao inferno e pregou aos espíritos encarcerados que não se arrependeram durante a grande paciência no dia de Noé. Quando esse simples homem pregou uma simples mensagem de Deus, ele foi e disse a eles: Noé pregou que eu viria, agora eu estou aqui. Correto. Aqueles que não atenderam a mensagem do profeta Moisés ali no deserto, o qual recebeu de Deus e o qual foi corretamente vindicado com a coluna de fogo, foram guiados ao deserto. Depois trataram de se levantar e fazer uma organização. Todos eles pereceram e morreram no deserto, com exceção de 2 homens, Josué e Calebe. Depois, nos dias de Jesus, os fariseus estavam tão cegos que não puderam ver e, consequentemente, olharam para trás e disseram: nossos pais comeram do maná no deserto. E então Jesus respondeu: e todos morreram. Eles viram a glória de Deus e a luz de Deus, viram a luz da coluna de fogo, viram a presença do seu poder. Eles viram os lugares por onde o Espírito Santo preparou, comeram do maná que caiu do céu, o qual Deus proveu, e ainda com tudo isso, pereceram e foram para o inferno. Todos morreram. Vocês podem examinar essa palavra, morte, e significa separação eterna da presença de Deus. Todos estão mortos. Todos aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo pereceram. Você vê o que eu quero dizer? E o rejeitar esta simplicidade de Deus, e escreve: ao rejeitar a simplicidade de Deus, não é simplesmente a questão, não é apenas questão de dizer: bom, eu errei. Não se faz dessa forma. Deus não recebe dessa forma. A pessoa perece eternamente. Não convém estar pensando nisso. Agora, a coisa tem que ser corretamente identificada com Deus. Se é assim, então é a sua palavra. Continua dizendo aqui, nesta mensagem, conflito entre Deus e Satanás. Bom, é quando eles supostamente viram o erro. Os profetas de Deus não cometem erros. A palavra de Deus não pode falhar. Vocês me ouviram pregar sobre Jonas indo a Nínive e disseram que ele havia caído. Certo? Certamente que não. Ele estava perfeitamente na vontade de Deus. Exatamente, ele tinha a palavra do Senhor e caminhou nela. Noé disse: agora, meus filhos, se aproximem todos aqui e vocês vão ver a primeira nuvem que alguma vez saiu no céu. Vai vir pela manhã. Bom, o sol saiu. Bom, talvez para as 9, nós vamos olhar às 9, às 10, às 11, às 12, às 13, às 4, às 5, às 6. Ufa! E ele fechou a porta ali também. Alguns deles disseram: bom, sabe de uma coisa? Eu vou ficar de acordo com a irmã Suzy, ali nesta grande igreja dela. Esse velho está maluco, vem? Ele subiu ali, fechou a porta e disse: vai cair chuva. E está ali. E além disso não aconteceu nada, vem? O sol voltou a sair perfeitamente, girando de um lado para o outro, como sempre. Há tal coisa como essa chuva? Assim que estes são os meios crentes mornos, de pouco ânimo, que não estão dispostos a tomar a Deus pelo caminho até o final. Vivam como eram, vendo do que se trata? Pare na sua posição fortificada, ou seja, que vivam ou morram, se juntam ou flutuem e permanecem igual ali. Quando Abraão, o pai dos fiéis, sacou ali
sacou ali aquela faca e tirou para trás o cabelo do rapaz para matá-lo, e ele disse: eu estou persuadido que Deus é poderoso para levantar ele dos mortos, na figura na qual eu sinto que ele está cumprindo. Hebreus 11, 19. Ele estava disposto a seguir a palavra de Deus até o fim. Vocês captam isso? Não importa o que aconteça, se mantenham ali. Se tudo indica que não podem caminhar uma polegada a mais, caminhe esta polegada. Se tudo indica que só pode caminhar uma polegada a mais, caminhe esta polegada. Se dão contra a parede, se mantenham ali, até que Deus abra o caminho. Lembrem que o caminho, a arca, a palavra abre, que é a única que sabe o caminho. Passou o primeiro dia, o segundo dia passou, o terceiro dia passou, o quarto, o quinto, o sexto. Vocês sabem, Noé tinha muito o que fazer. Imagino que alguns das suas congregações disseram: você não acha que nós tínhamos que sair pela janela? Você não acha que foi tudo um grande erro? E ele disse: não. Quem foi que levou Enoque? Quem fechou a porta? Quem fez todas estas coisas diante de nós? Se Ele nos guiou até aqui e nos fechou, fiquemos com Ele. Isso é, igreja, se Ele nos tirou do mundo e nos guiou até aqui e nos fechou com Ele, rodeando-nos com o Espírito Santo, estando em nós e através de nós, sigamos Ele o caminho todo. Isso é correto. Vai vir um momento. O momento vai vir. Deixe que os zombadores digam o que eles queiram dizer. Então, na manhã do sétimo dia, as pessoas estavam ali na rua, e ele escreve sétimo dia e também escreve oitavo dia. Eles nunca tinham visto tal coisa. As nuvens apareceram, grandes ruídos de trovões e raios, destelhando os céus de um lado para o outro. Para as 7, pela primeira vez, grandes gotas de chuva começaram a cair sobre a terra. E eu imagino que os pássaros estavam grasnando. A natureza estava toda comovida. Os homens começaram a se perguntar e a dizer: tire seus instrumentos científicos, olhe o seu radar, testem e nos explique do que se trata isso tudo. Mas isso já não funcionava. Nós nunca vimos algo igual a isso em toda a nossa vida. Bom, como que pelo meio-dia as correntes começaram a crescer, para na próxima manhã os rios, as fontes do abismo foram quebradas, rompidas, como que pelos primeiros 3 ou 4 dias a água já estava por todas as ruas, a inundação. As pessoas começaram a rodear a arca e a bater a porta. Abra para nós. Noé vinha surfando as ondas. Eu creio que a Bíblia diz que aquelas subiram como 20 e tantos pés. E ele escreve 20 pés. A arca se elevou da terra e começou a se introduzir enquanto seguia o seu trajeto. E eles subiram ao ponto mais alto, se agarrando do ramo mais alto. E eles gritavam. E todos os que não estavam na arca, que tinham nariz para respirar, pereceram. Tudo que tinha fôlego de vida pereceu. Eles podiam clamar por misericórdia, podiam chorar, mas já tinham desprezado muitas vezes a Deus, de forma que não ficava nada senão que trazer a sua justiça, e a sua justiça era juízo. E vejam no livro de Citações, na página 58,
Parágrafo 511. Agora, o que teria tomado lugar quando Deus começou a basear fora o Espírito Santo na igreja nos últimos dias? O que teria acontecido? 25 anos passados, quando Ele começou a enviar abaixo os seus sinais, maravilhas e milagres, o que teria tomado lugar se as pessoas tivessem todos sacudidos, acudido a Ele? O que eles fizeram? Eles disseram, isso é feitiçaria, isso é... Ele usa telepatia mental, isso é isso, é isso, é outro. Se as grandes igrejas todas juntas tivessem visto, o que teria acontecido? Irmão, ali não teria havido tão sequer necessidade de um hospital na terra hoje em dia. Isso é verdade. Haveria dons tão grandes e poderosos operando entre as pessoas, haveria tal respeito, até a igreja haveria ido para o seu lar, e o milênio estaria colocado. E escreve o rapto e uma pedra angular, e desenha em outro extremo uma estrela de Davi, e escreve se a igreja tivesse visto, reconhecido, o rapto e o milênio já teria acontecido. E em cima escreve, o milênio estaria aqui, já estaria aqui. Continua dizendo aqui, na página 29, diz, como quando disse a Eva, no dia que dele comeres, nesse dia morrerás. Agora eu quero que observem, nós vimos 2 vezes que a palavra teve um conflito com o racionamento, o raciocínio. E agora tem vindo novamente o raciocínio contra a palavra. Agora podem escolher. Josué disse a mesma coisa, ele disse, agora se vocês escolhem servir aos deuses que vossos pais serviram antes do dilúvio, veem? Ou preferem servir aos deuses dos amorreus, cuja a terra possuís? Os pais, antes do dilúvio, os que creram na palavra de Deus, passaram através do dilúvio. Os amorreus a rejeitaram. Deus deu a vocês a terra deles. Agora, se mal vos parece servir a Deus, escolhei hoje a quem vai servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu gosto disso. O conflito, observem, no dia em que o forte foi quebrado no Éden, o homem saiu. Eles saíram. E no dia que eles guardaram o pacto de Deus, na destruição antediluviana, eles entraram. Eles saíram do Éden e esses entraram à arca. E nessa terceira vez, eles sobem. Sair, entrar e subir. Amém. Podemos ver o que fizeram em 2 ocasiões. E eu vou parar com o Senhor. Você também não querem parar? Eu quero cumprir a palavra de Deus. No livro dos selos, na página 63, diz na metade do parágrafo, na metade da página, outra coisa que significa um selo é possessão, posse. O selo tem uma marca que marca quem tem o conteúdo. Escreve Apocalipse 7:2, 14 do 3 ao 12. Corrijo. Apocalipse 7:2, 14, 1 e 3, versículo 2. O selo tem uma marca que determina quem tem o conteúdo. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo e selado pelo Espírito Santo, já não pertence ao mundo e nem às coisas do mundo. É melhor uma posse de Deus.
E um selo também significa segurança. O selo significa que você está seguro. Agora, vocês que não creem na segurança eterna, pois eu não sei, mas um selo significa que a coisa está assegurada, está segura até chegar ao seu destino. Pobre daquele que trate de romper este selo. O selo do Espírito Santo não pode ser quebrado. Você tem ouvido alguns que dizem: o diabo me fez fazer isso. Isso não é a verdade. O diabo não fez isso. A verdade é que você não estava selado dentro, porque quando você está selado dentro, o diabo fica selado do lado de fora. O que aconteceu foi que você saiu e se encontrou com o diabo. Ele não pode entrar em você, porque a única forma de ele entrar em você seria pelo mesmo processo pelo qual você passou. E para isso, ele teria que ser salvo, santificado e cheio do Espírito Santo. E, consequentemente, seria o seu irmão. Então, não foi o diabo que fez isso. O que aconteceu foi que você apenas chegou à fronteira e voltou com os desejos das coisas do mundo. Você nunca entrou completamente a Canaã, cruzando o Jordão, o qual é morrer a si mesmo. E escreve: o Jordão é igual à morte. Agora notem que este livro está selado e você também está selado, juntamente com o livro, até o dia da redenção. E escreve: ano do jubileu. E na página 103 do livro de citações, parágrafo 895 diz: o primeiro êxodo, que foi o que ele fez? Ele o tirou de uma terra natural à terra natural. O segundo êxodo o trouxe de uma condição espiritual ao batismo espiritual do Espírito Santo, e agora está trazendo do batismo espiritual do Espírito Santo à terra eterna do milênio e ao grande futuro. E escreve os 3 êxodos hoje, do batismo do Espírito Santo ao milênio. E continua dizendo aqui onde nós paramos, no conflito entre Deus e Satanás, diz: Jesus disse, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele vem o bem contra o mal, a luz contra as trevas, vida contra a morte, a palavra contra a ciência. Isso é correto. A investigação científica desaprovará a palavra. Bom, até onde eles creem que podem, mas isso não desaprova a palavra. Continua dizendo aqui onde nós paramos, das explosões do 7º selo, diz: por isso podemos ver que do 7º selo todos dependemos. E sem a revelação do 7º selo, sem a revelação da vinda do Filho do Homem com os seus anjos, nenhuma pessoa pode ser transformada e raptada, nem sequer pode ser chamada e juntada no último dia, na era de pedra angular. Porque é com a mensagem da grande voz de trombeta, revelando o mistério do 7º selo, que são chamados e juntados
todos os eleitos de Deus nesse tempo final. Aqui na mensagem, eu acuso esta geração, na página 28, diz: eles pedem um avivamento em todo canto. Como vão ter um avivamento quando a própria palavra não pode operar através das pessoas? Eu gostaria que alguém me respondesse isso. Como pode ser? Quando vocês negam o mesmíssimo avivamento em si, bem falaram os profetas deles, formas endeusadas. Suas próprias formas no passado negaram a palavra de vida. Suas próprias formas hoje negam a coisa e escreve os trovões que pode trazer-lhes um avivamento. Os seus credos e formas. Sim, Senhor. Eles tomam a denominação em seus credos em lugar da palavra, e isso crucifica a sua palavra e desenha uma estrela de Davi e a faz sem efeito para o povo. Quando eles veem a palavra de Deus, tão vividamente nela, se coloca a si mesma, que Deus fez a promessa que Ele faria isso, e aqui Ele está fazendo, e eles zombam dela e se afastam dela. É blasfêmia, e eles tratam de crucificar a própria palavra. Por que eles a crucificam? Eles não podem crucificar a palavra mais do que puderam crucificar a Deus. Continua dizendo aqui o nosso irmão William, nas explosões do sétimo selo, sem o sétimo selo, não tem nada que possa ser efetuado no programa de Deus. Não tem nada que possa ser efetuado no corpo místico de Cristo. Não tem nada que possa nos ajudar para sermos transformados e raptados neste tempo final. Porque tudo está no sétimo selo. Tudo está na vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E nestas explosões, o que fazem? Está a manifestação e obra correspondente ao sétimo selo. E obra correspondente ao sétimo selo em ação. Na mensagem, o dia de repouso, pregado 30 de dezembro de 1990, aqui em Caiei, diz: assim que podemos ver a introdução ao milênio, que o sétimo selo a faz, e com a mensagem do sétimo selo, que é a mensagem da segunda vinda do Senhor, a mensagem que dá a conhecer os 7 trovões, a voz do Senhor, se realiza a introdução ao milênio. E na página 481 do livro dos selos, nos diz: agora achamos que esses foram os 3 propósitos na abertura do 6º selo, e escreve os 3 propósitos do 6º selo: purificação. Primeiro, as virgens fátuas têm que passar pelo tempo da tribulação para serem purificadas. Elas tinham que ser purificadas do pecado, da incredulidade, por ter rejeitado a mensagem. Isso se fez no tempo da tribulação, e vemos que isso conclui no capítulo 7 de Apocalipse, entre os capítulos 6 e 8, elas ali estão purificadas, e foi dada uma roupa branca a cada uma. Agora isso não é a noiva, senão a igreja. São pessoas puras e boas que talvez não tiveram oportunidade de receber a mensagem, ou que de alguma forma foram cegados por esses falsos profetas
e não tiveram oportunidade. Contudo, são sinceros de coração e Deus conhece os seus corações. E aqui é onde foram purificadas. Depois, tem outro tempo de purificação, o qual é para Israel, quando eles se reúnem. Este é o segundo propósito. Deus purifica Israel no tempo da tribulação. Dentre os milhões, haverá um grupo escolhido de 144.000 e eles serão purificados. A terra inteira também vai ser purificada. Vai ser tão grande esta coisa que até a lua, as estrelas e toda a natureza será purificada. Você vê o que é? A terra está se renovando, sendo purificada, se preparando para o milênio. O milênio já vem. Por isso, tudo que tenha a mínima partícula de sociedade vai ter que ser purificada durante o sexto selo. Agora notem que a abertura do sétimo selo também é em um mistério tríplice. Eu disse a vocês que esse mistério dos 7 trovões, os 7 trovões no céu abrirão esse mistério. Será na mera vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele mesmo disse que ninguém saberia quando Ele voltaria. Notaram como foi quando os judeus fizeram a Ele essa pergunta, comparado com a escritura de Mateus 24, desses selos? Então vimos que este sétimo selo não aparece, porque Cristo mesmo disse que apenas Deus o sabe, sequer os anjos sabem, e com razão, porque não foi nem escrito, tudo foi silêncio. Ou seja, que não tem nada que a pessoa possa ver o que é este sétimo selo. Não foi escrito. Tudo foi silêncio. Nada aconteceu nesse tempo. Nem os anjos, nem ninguém sabe quando ele vem. Mas vai ter as 7 vozes destes 7 trovões que darão a conhecer esta grande revelação deste tempo. Na página 482, abaixo, ali ele tinha escrito: o sétimo selo é o mistério dos 7 trovões. A 482 abaixo, está falando de Israel em sua própria pátria, mas perceberam que ele não fala nada da revelação deste sétimo selo, e também aqui em Apocalipse, na abertura dos selos, também o omitiu. Vemos, pois, que é um mistério por completo, e agora ainda não chegou para que se dê a conhecer esse mistério. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali, no tempo quando Jesus apareça novamente sobre a terra para levar a sua noiva, ou que chegue a acontecer neste tempo. E escreve Apocalipse 10, de 1 ao 11. Quando nos será dado a conhecer isso tudo? No tempo quando Jesus apareça novamente sobre a terra para levar a sua noiva. E vamos ler o livro de Citas, na página 96, no parágrafo 831, diz: essa é a razão pela qual estamos
De parto, Cristo para manter manifesto a noiva. Tudo está de parto, gemendo. Vê, há algo se preparando para acontecer. E esta sexta praga deixa sair. Irmãos, os terremotos arrebentam e estremecem-se as estrelas. Vulcões aparecerão e a terra se renovará a si mesma. Lava sairá do centro da terra e ela se esmiuçará tudo em torno e ao redor, quando gire prolongadamente mais além. E eu digo a vocês que em uma manhã, quando Jesus e sua noiva retornem à terra, haverá um paraíso de Deus ali. E ele escreve ali, de parto, e escreve os terremotos, as estrelas, vulcões e etc. Preparam a terra para o milênio. Continua dizendo aqui nesta mensagem, o dia de repouso, e cada pessoa que ouve e recebe a mensagem do Evangelho do Reino é preparado para a sua entrada ao sétimo dia milenial, é introduzido a esse reino milenial e está sendo preparado para esse reino. E na página 131, do livro de citações, parágrafo 1173, diz: notem, isso ainda não se refere a este reinado do milênio, de mil anos. Não é a nova terra, vem? O reinado do milênio é um reinado diferente. A isso é ao qual entramos, ao milênio. Mas isso não é a nova terra, o céu novo. Não. Isso é apenas um lugar de repouso, vem? Um período de repouso. Não em absoluto os novos céus e a nova terra. Porque vocês veem, no milênio, temos coisas que não vão entrar nisso. É um tipo do antigo sétimo dia ali no Éden. O sétimo dia, depois que ele fez o mundo, ao sétimo dia, ele descansou no Éden. E notem, não o mundo perfeito. Esse milênio é um tipo do sétimo dia. E então vem o juízo do trono branco, vem, nós ainda temos juízo e estamos em tempo no milênio. Ou seja, por isso que a dispensação do reino chega até o fim do milênio. E ele escreve, o milênio é igual o sétimo dia do Éden. E veja aí mesmo na 1174, 7 dias oferecereis oferta acesa ao Senhor, ao oitavo dia tereis santa convocação. Vem outro tempo santo, santa convocação. E oferecereis oferta acesa ao Senhor, é festa. Nenhum trabalho de servos fareis. Agora temos um oitavo dia. E aí ele escreve, o oitavo dia é igual à eternidade. Aí é onde aparece essa pirâmide que ele desenhou e colocou 8 e não a dividiu em 7 etapas, como a desenhou neste desenho na dispensação do reino. Veja como aparece essa oitava. Mas essa oitava é a eternidade, ou seja, depois do milênio. Agora temos um oitavo dia. Agora há apenas 7 dias, ou seja, 7 dispensações. Mas aqui nós falamos da santa convocação do oitavo dia, convocação. Notem, não trabalhe nele.
no milênio se trabaja. vai se trabalhar. Miren, ¿qué hace el octavo día? Veja o que faz o oitavo dia. Vez al primer día. Outra vez no primeiro dia. Claro, fala da eternidade. Mientras ella rueda Enquanto ela a la redonda sin rodeia, arredonda-se um lugar de parada. Amém? ¿Lo ven ustedes? Vocês veem? Noten, Notem, sobre estava este octavo também sobre este oitavo dia, o último dia, a festa dos tabernáculos. Noten, después de eso, Notem, depois disso, después del último día, depois de do fiesta, último dia de festa, después de la última edad de la iglesia, depois da última era da igreja, porque a festa dos tabernáculos, la séptima edad de a la, sétima era de la Odisea, de Laodiceia representa a festa dos tabernáculos, representa o milênio. Depois da última era da igreja, depois dos últimos 7 dias sobre a terra, depois do milênio, vem esta santa convocação. Aí tem o número 8. Lembrem, isso é a festa dos tabernáculos, lugares de recolhimento. Estamos no milênio, ou seja, na festa do tabernáculo é o milênio. E aí ele escreve o oitavo dia igual à eternidade. Amém. Estamos no milênio. A Bíblia diz: edificarão casas, as habitarão, mas a nova terra, ele já foi e preparou o lugar, está construído. Nós não temos que ver nada com a construção dela. Amém? Eterna, eternal. Oh, eu verdadeiramente amo essa palavra. Uau, uma santa convocação, o oitavo dia, do qual há apenas 7 dias. E então, no oitavo dia, o qual retorna novamente ao primeiro dia, volta ao primeiro dia. O oitavo dia é uma santa convocação. E ali ele escreve o oitavo dia e desenha as eras e escreve as últimas 3, 5, 6, 7, que é a lei. Ou seja, nós sabemos que a lei, pois ele está falando de dispensações. A lei, a graça e o reino. E em cima, na pedra angular, escreve 8, que é a eternidade. Aí o único desenho que ele fez, das muitas pirâmides, onde aí ele mostrou o que são. Dá tempo para colocar? Porque é disso que estamos falando. Aqui não aparece. Tinha passado a Júlio Ângelo, eu tinha passado a ele. Vejam, ali. Onde então a última é a oitava. E muitos disseram, mas agora sai como uma oitava dispensação. Não estamos saindo como uma oitava dispensação. O Senhor disse isso por sua palavra. Aí está a oitava dispensação, que é a santa convocação que vem a ser depois do reino milenial. É eternidade. Vejam como tudo vai se engrenando. Por isso, é uma das coisas pelas quais entrou este temor reverencial no céu, pelo que estaria se trazendo na terra. Vejam, na 11, 81, e eu estou na página 133. Vejam, diz: a terra ocupa sua morada na terra. A terra, 3 pontos, ocupa sua morada na terra. Agora você pode ver verdadeiramente 3 pontos. Esta mudança. A terra deve ser mudada.
não pode tê-la deste modo. La iglesia no podría A igreja não poderia ir, 3 pontos, o mundo não poderia prosseguir depois do milênio ser cambiada. sem ser mudada. Escribe E transformada. escreve transformado. Vem Tener tal lugar, ter tal lugar, entonces, então, 3 puntos, 3 pontos, tendrá que ser cambiada. terá que ser mudada. Igual como nosotros debemos Assim como nós devemos ser cambiados por el ser fuego del mudados pelo Espíritu Santo. fogo do Espírito Santo. Escribe transformación, E escreve transformação, sua plenitude. y él dibuja una estrella E ele de David, desenha uma estrela de Davi, a pedra angular e as eras, e escreve 7 en la séptima na 7ª parte, y arriba escribe 8 dentro de la e em piedra cima angular, escreve 8 dentro da pedra angular. sin ser cambiados por Sem el ser mudado por el fuego santo pelo fogo santo, para condicionar y para hacer un condicionar e fazer um lugar para ele que será tido dentro de nós. es a saber É a saber, Espíritu Santo. o Espírito Santo. Y escribe E escreve, después del milenio depois do milênio, el mundo será o mundo cambiado. será mudado. Y escribe después de la E séptima escreve depois da 7ª era. Vean, si la séptima edad Veja, se depois da 7ª era representa la fiesta de los representa as festas dos tabernáculos, tabernáculos, y eso ya es el milenio, e isso já é o milênio, também representa a 7ª dispensação, que é a dispensação do reino. vamos a ir a la 1440 Vamos na 1440, de la página 100, da página 162 e 161. .1440 1440, de la 162 dice, da 162 diz: es la iglesia que descamina el hombre, é a igreja que encaminha o homem. A igreja é a que conduz o homem que quer ser um filho de Deus. una mujer, É uma mulher, a igreja. la restaurará, Deus a restaurará algum dia, contudo, pelo homem. fue rendida por una mujer, Foi pero fue redimida por un hombre. redimida por um homem, o homem, Jesus Cristo, Esa es la palabra. que é a palavra. Então, depois de que o milênio tenha terminado, então haverá um Éden estabelecido outra vez. O grande reino de Deus vai ser restaurado, porque Jesus terminou a disputa lutando com Satanás no jardim, no Getsemane, e ganhou novamente o Éden, ao qual Se ha ido para ele foi para preparar os céus, volver. para voltar outra vez. ¿Qué fue el primer O cielo? que foi o primeiro céu? Milenio. Foi o milênio. ¿Qué fue el primer mundo? O que foi o primeiro mundo? Fue esto. Foi isso. Será renovado. Será renovado, exatamente como foi batizado por Noé nos dias da sua pregação, foi santificado por Cristo, Como él asperió su sangre como sobre ele aspergiu seu sangue sobre ele, y será renovado. e será renovado, e tirar todos os germes e tudo dele, La renovación al final na renovação no final com o batismo de fogo, matará cada germen, que matará cada germe, cada enfermidade, cada doença, cada sociedade una vez en el mundo. que estava alguma vez no mundo, se rebentará e sairá um mundo novo. Y él escribe un E ele escreve um Éden depois del milenio, do milênio, después del primer. depois do primeiro céu. Sigue diciendo, Continua dizendo, y el continente e o continente latino-americano, mensaje del día de reposo, ou seja, na mensagem do dia de repouso, sem saber abertamente, está siendo preparado está sendo preparado ese para este 7º dia milenial. séptimo día milenio, 7º dia milenial, porque porque tem a terceira dispensação sendo manifestada na América Latina. esa tercera, la dispensación Qual é essa terceira? A dispensação do reino. tiene el evangelio del rey, Tem o evangelho do reino, tem todas estas coisas correspondentes ao reino do Senhor del Señor Jesucristo, do Senhor Jesus Cristo, el séptimo no 7º dia milenial. Miren en la página 100, Veja na página 100, párrafo parágrafo 866, 866, dice, diz: él hará reventar la tierra, Ele fará arrebentar a terra, ella e ela se renovará se renovará com erupções vulcânicas, y vendrá el milenio.
e virá o milênio. Então, é quando os justos andarão sobre a cisa dos ímpios, de acordo com o capítulo 4 de Malaquias. Agora lembrem, antes que isso aconteça, algo vai acontecer. Nos será dada uma sacudida por um mensageiro. E vejam esta próxima. A 867 diz: este é o rei que virá ao seu reino algum dia. E escreve igreja. E o seu reino está sendo estabelecido no coração da sua gente, aqui na terra. E escreve o rei, desenha a pedra angular e na parte de baixo. E também escreve o reino estabelecendo-se no coração. E na mensagem de retorno ao início, pregado 4 de outubro de 2014, em Bogotá, Colômbia, diz: para mim tem sido um grande privilégio ter estado com vocês nesta ocasião, dando testemunho de todas estas coisas que estão prometidas na Escritura, tanto como a vinda de Cristo para a sua igreja, como também a vinda de Moisés por segunda vez. Mas se nós contarmos com Jesus como um profeta, como Moisés, então é a segunda vez em Jesus, um profeta como Moisés, e pela terceira vez outro homem, um profeta como Moisés, que será o Moisés que está esperando Israel, mostrado ali no Monte da Transfiguração, e um profeta como Elias em sua quinta manifestação, um quinto Elias, que será, disse o reverendo William Branham, um homem do tempo final e um profeta como Moisés. Isso é o que Israel está esperando. E a igreja, a segunda vinda de Cristo. E aí nós não vamos explicar muito, mas na visão da carpa, sendo cumprida, vamos ouvir tudo relacionado à vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E o sentido do ouvido, se ele diz que nós ouviremos, é porque alguém tem que estar falando. Já sabemos que vem com as duas oliveiras e depois do milênio vai vir com toda a sua igreja em corpos glorificados para estabelecer o reino do Messias. E poderão dizer: esse é o William. Sim, é esse, é ele. Claro que sim, claro que sim. Mesmo que também em sua vinda e sua igreja, no último dia, antes da grande tribulação, vem com os santos que estão no paraíso, para ressuscitá-los em corpos eternos, ou seja, que esse é o seu exército celestial, o qual serão unidos os que estão vivos e sejam transformados para serem levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, assim que não vamos ter tempo para estarmos aqui na terra, porque estão nos esperando no céu. Bem-aventurados os que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9 ao 10. E no livro dos selos, vejam, na página 368, diz, e isso na página 368 pela metade, e isso não é apenas nesse país, senão por todo o mundo. Tudo está contaminado, o mundo, toda a natureza. Deus tenha misericórdia. O mundo todo está com dores de parto. O mundo está se esforçando, está em angústias, como disse Isaías. Mas por quê? É que está tratando de dar à luz a um novo mundo, para o milênio, onde não vai existir pecado.
está tratando de dar à luz a um mundo novo para um povo novo, que não vai pecar e nem o corromperá. Correto. Tudo está em angústia. E tem um lugar onde ele diz que no milênio teremos esse corpo. Se é um povo novo, pois tem que ter, esse povo novo vai ter que ter um corpo novo. Na página 137, parágrafo 12, 12:21 diz: e haverá pessoas na terra em corpos corporais durante esse tempo, milênio? Sim, Senhor. Nós teremos nossos corpos glorificados aqui mesmo na terra, comendo, bebendo, construindo casas e vivendo exatamente como fazemos agora, por 1000 anos. É a lua de mel da noiva e o noivo. E escreve: no milênio teremos o corpo glorificado. Continua dizendo na página 368, por isso, nós estamos também em angústias. A noiva está angustiada para dar à luz a Cristo Jesus. Tudo está em angústia, gemendo, porque algo está a ponto de acontecer. E este sexto selo dá lugar a tudo isso. O sexto selo é Moisés e Elias. Ó irmãos, vai ser um tempo quando acontecerá todos os terremotos, as estrelas cairão do céu, haverá erupções vulcânicas, e nisso a terra se renovará. A lava vulcânica brotará do centro da terra, então se regará por todos os lados enquanto a terra gira. E asseguro a vocês, e asseguro isso a vocês, um amanhecer, escreve amanhã, e em um desses amanheceres, quando Jesus e a sua noiva venham novamente à terra, encontrará um paraíso de Deus tão perfeito. Os guerreiros da batalha da fé caminharão por tudo isso juntamente com os seus amigos e seus entes queridos. Se ouvirão por todos os lados os doces cânticos das hostes celestiais. E então ele dirá: ó, vem, bom servo e fiel. Entra, pois, no gozo do teu Senhor, que foi preparado para ti, desde antes de que Eva, pelo pecado, deixasse a perder, lançasse a perder tudo isso. E ele escreve ali, milênio. O mistério do reino milenial. Vamos ficar de pé. E assim, temos falado assim por alto, porque é muito o que teria que ser falado de tudo o que Deus tem para cada um de nós, tantas bênçãos que vamos ter ali neste glorioso reino milenial, o qual agora estamos nos preparando para primeiro sermos adotados e depois sermos levados a esta ceia, a esta janta que já está preparada para nós, e depois retornar, depois da grande tribulação, aqui à terra, e assim estarmos nesta formosa lua de mel, o mistério
do reino milenial. Deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.